Olá a todas, todos, todes. Eu sou a Carolina Costa, sou professora do IDP, sou advogada criminalista e estamos aqui no IDPcast, na série sobre ciências criminais, com a Lorena Ocampos, que é mestra em Direito Constitucional pelo IDP, é juíza substituta do TJDFT, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. E o nosso podcast hoje, nosso primeiro episódio da série, vai falar sobre audiências de custódia. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu e Lorena nos conhecemos numa sala de audiências de custódia em janeiro de 2016, Exato. Quando as audiências de custódia aconteciam no fórum do TJDFT, ali perto do eixo monumental. E as audiências de custódia ainda eram um instituto muito novo, era um instituto em disputa. Não que isso não continue acontecendo, né, Lorena? Mas naquele momento nós tínhamos uma grande efervescência sobre o tema. Lorena Ocampos é juíza de direito do TJDFT, como eu já mencionei, e também atuou no núcleo de audiências de custódia por muitos anos. E ao longo desses anos, nós trabalhamos juntas em pesquisas. Eu era observadora das audiências de custódia em 2016, 2017, 2018. Em 2019 e 2020, eu atuei num programa do CNJ chamado Justiça Presente, depois Fazendo Justiça. E a Lorena estava lá na sala de audiências, na posição central da mesa da sala de audiências durante todos esses anos. E agora, né, em 2021, Lorena foi minha orientanda no mestrado acadêmico em Direito Constitucional do IDP, defendendo a dissertação intitulada O Direito à Presença em Audiência de Custódia como Direito Fundamental, uma análise do cenário do Distrito Federal em 2019 e 2020, e que agora, em 2022, foi publicado em formato de livro pela editora De Plácido, intitulado Audiência de Custódia, a Presença como Direito Fundamental. Lorena, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu queria que você começasse falando o que são as audiências de custódia e quais são as suas previsões legais. Certo, tudo bem, Carol? Tudo bem. Fico muito feliz em revê-la. A gente, como você falou, nos encontramos numa sala de audiência de custódia, depois no estudo da audiência de custódia, no momento da minha dissertação, do meu mestrado, e agora eu fico muito feliz também de poder falar, né, dar aqui como se fosse o resultado de todos esses anos, desde 2016, estudando, vivenciando a audiência de custódia. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui com você. As audiências de custódia, então, fazem parte ali da minha vida já há muitos anos. Eu fiquei por muito tempo no núcleo de audiência de custódia que nós temos aqui, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Fiquei de janeiro de 2016 até setembro de 2020, presenciando essas apresentações pessoais dos presos. Então, o que é essa audiência de custódia, né? A gente tem ali um instituto, um instrumento que é a porta de entrada do sistema de justiça criminal, em que naquela sala de audiência estarão todos os atores presentes. Então, nós teremos o contraditório prévio com o Ministério Público, com a defesa técnica. Vamos ouvir o preso, então a gente não vai decidir apenas com a declaração unilateral constante no auto de prisão em flagrante, realizado pela polícia, mas também tendo a oportunidade de ouvir o preso e saber ali não só sobre a prisão dele, para analisar a legalidade, para analisar a necessidade, mas também para verificar se os direitos fundamentais daquela pessoa foram cumpridos, foram respeitados, bem como ver se há alguma situação de vulnerabilidade para poder fazer algum encaminhamento, sobretudo na soltura. Dentre várias outras finalidades que eu acho que a gente ainda vai conversar aqui, né, Carol? Então, Lorena, falando um pouco mais sobre isso, a audiência de custódia como porta de entrada do sistema, a audiência de custódia foi instituída no nosso sistema processual em 2015, aqui no TJDFT, mais especificamente no dia 14 de outubro de 2015, e como resultado de uma decisão do Supremo Tribunal Federal na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347. Pensando na audiência de custódia como essa porta de entrada, eu queria que você falasse um pouco mais como as audiências de custódia se relacionam com um sistema processual de natureza acusatória. A gente sabe que no processo penal há uma discussão sobre isso, se o nosso sistema é
acusatório, se é misto, em que medida as audiências de custódia vêm para reforçar a constitucionalidade do processo penal e quais são as outras finalidades da audiência de custódia. Perfeito, Carol. A audiência de custódia, como você falou, a gente começou a fazer em 2015. Aqui no DF foi a última unidade da federação, mas apesar de última, começamos a fazer de 100% do território, pelo menos nas prisões em flagrantes na época. Decorreu de um controle de convencionalidade importantíssimo, porque já há essa previsão da apresentação pessoal na Convenção Americana de Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, na verdade, a gente já estava em débito há muitos anos dessa apresentação pessoal dos presos, portanto, mas somente após a medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental, 347, é que começamos, então, a fazer as audiências de custódia diante dessa determinação. A audiência de custódia, então, muda um sistema que a gente chama ali de meramente cartorial, uma vez que a gente fazia a análise da prisão apenas no papel. Então, eu vivenciei o antes e vivenciei a audiência de custódia e depois vivenciei a época da pandemia. E antes das audiências de custódia, antes da vinda da audiência de custódia, o delegado lavrava o auto de prisão em flagrante, remetia para os juízes, nós analisávamos aquele documento sem ouvir as partes previamente, então sem a existência do contraditório prévio, que foi algo importantíssimo, reforçar o princípio da ampla defesa com a vinda da audiência de custódia, bem como temos ali a possibilidade de ouvir o preso, de estabelecer uma estrutura dialética no momento da audiência, de ouvir as partes, delas poderem efetivamente influenciar na decisão judicial, o que antes não ocorria. Até porque nós sabemos que as determinações geralmente de prisão, não só de flagrante, não há essa prévia manifestação das partes. Então, trouxe para ali o cumprimento de diversos princípios de ordem processual penal, sobretudo o contraditório, a ampla defesa, bem como a oralidade e a imediatidade. Sim. Porque nós temos aquele prazo, até então de até 24 horas, previsto na resolução 213 do CNJ, previsto no artigo 310 do Código de Processo Penal. Então nós temos uma audiência em que ela ocorre quase que de forma imediata, o juiz já deve decidir ali de forma imediata e sempre ouvindo as partes, ouvindo previamente todos os atores para proferir a sua decisão e, mais importante até, proferir a decisão para o preso. Ele já é cientificado no momento da audiência, e não naquele mero papel, muitas vezes com o oficial de justiça cumprindo uma decisão judicial, sem explicar adequadamente aquelas condições que ele deve cumprir. Então, existe também um direito de informação dado no momento da audiência de custódia, tanto no início com a explicação do Instituto, quanto posteriormente na explicação da própria decisão, que demonstra e reforça todos esses princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal. E pensando um pouco nessa ideia de contraditório, prévio, e do direito à informação, eu lembro aqui de um conceito do professor Antônio Scaranci Fernandes sobre a estrutura da ampla defesa e do contraditório. A ampla defesa tem o sentido de autodefesa e de uma defesa de qualidade. Então, a autodefesa, nesse momento, né, da audiência de custódia, está ali representada pela possibilidade de a pessoa presa se reportar diretamente à autoridade judicial. Além disso, no caso do contraditório, há a ideia do binômio informação e reação. Então, ao mesmo tempo, naquele espaço de 5 minutos... A participação, ele está ali também. Exatamente. Né? Ele participa do ato. A ideia daquele espaço que ainda que curto, né, entre 5 e 10 minutos, que é o momento em que acontece uma audiência de custódia, é oportunizada essa possibilidade de se fazer ali a ampla defesa e o contraditório na lição do professor Antônio Scaranci Fernandes. Além disso, Lorena, a possibilidade de escuta e de presença da pessoa presa. Em que medida essa presença essa presença física, essa presença, assim como nós estamos aqui, uma olhando para a outra, em que medida a presença é fundamental na audiência de custódia? Você falou muito da presença, a gente sabe, se eu tivesse aqui, você me perguntasse sobre a audiência de custódia, eu te entregasse um papel falando sobre a audiência. É muito diferente do que nós podemos conversar. Sim. Sobre o assunto. Então, a gente sai do sistema meramente cartorial, que aquele preso basicamente era visto como um objeto, porque ele não tinha fala. Ele não era visto. Ele não tinha fala,
Não tinha cheiro, não tinha roupa. Nada. A gente passa para a audiência que traz novos elementos. Nós verificamos ali uma comunicação não verbal, nós podemos ver o gesto, olhar no olho da pessoa, sentir o que ela está falando, ver ali até, tratando já de uma das finalidades da audiência, que é conferir mesmo a situação de maus tratos, tortura, violência policial ou por qualquer outro agente público, você tem mais condições de visualmente verificar se há um machucado, como que ele está se portando, como que ele vai ali poder conversar com você, sentir essa conversa. Então, esse olho no olho, esse gestual, essa comunicação não verbal faz toda a diferença, porque traz novos elementos que não estão contidos naquele papel. Fora também as questões das vulnerabilidades. Você consegue perceber ali se aquela pessoa já tá numa situação mais comprometida de usuário, dependência química, se há alguma gravidez, se há ali uma questão de saúde mental também. A gente teve alguns casos, você lembra? Sim. Quando você presenciava as audiências, infelizmente apareciam alguns casos de saúde mental ali mais severos, que a gente tinha que lidar com aquela situação naquele momento. E aí havia a necessidade de atendimento àquela pessoa, atendimento de saúde. Então, uma outra importante função da audiência de custódia, sendo porta de entrada do sistema, é a articulação com outras políticas públicas que são necessárias para o atendimento à pessoa custodiada, a pessoa presa, a pessoa que está ali apresentada naquele momento, naquele curto espaço de tempo. É importante até reforçar isso, que nós juízes nós não queremos nos imiscuir na atividade do Poder Executivo. É muito importante que isso seja feito pelo próprio Executivo. Nós não estamos ali fazendo políticas públicas necessariamente, mas é importante. Mas são atividades conjuntas, né? Que fazem parte, conjuntas, né? Até pelos estudos que envolvem. Muitas vezes você solta, mas você não dá uma devida atenção. Será que você não está alimentando esse ciclo de reentrada na audiência de custódia? Até no início era essa a minha intenção. Era o primeiro objeto de pesquisa. Era o meu objeto de pesquisa, era analisar a reentrada nas audiências de custódia, o que não foi possível. Mas deu pra gente caminhar em uma pesquisa muito interessante também. Então, Carol, muitas vezes a gente pensa na audiência de custódia, que eu acho que é onde vem também a resistência ao instituto. Pensa que só é para se soltar ou só é para analisar a prisão. E muitas vezes não se tem uma compreensão das finalidades, das funções, das reais funções e benefícios do Instituto da Audiência de Custódia, que não é só decidir, não é só dizer ali, essa prisão é legal ou não, ela é necessária ou não, vou aplicar uma medida cautelar diversa ou não. É você ter atenção com o todo. E você se preocupar também. Por isso que a gente fala, a audiência de custódia é um fluxo complexo, um fluxo cheio de procedimentos. É o que eu falo nos meus trabalhos. A audiência de custódia é um microcosmos do sistema de justiça criminal. Tudo o que nós precisamos prestar atenção no sistema de justiça criminal está presente nas audiências de custódia. Falando nisso, falando nessa ideia da audiência de custódia como a necessidade da visão da magistratura como um todo, como um conjunto daquela pessoa, da situação fática, dos fundamentos legais. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a necessidade de aplicação do chamado princípio da homogeneidade na decisão judicial e do uso de algemas. Tá certo. Você sabe que eu tenho experiências. Exatamente. Eu acho muito importante que a gente deixe registrado aqui no episódio essas suas experiências. Eu adoro essa experiência da algema, até narrei no livro. Sim. Sempre quando a gente entra na magistratura, eu acho que em qualquer carreira jurídica que envolva o sistema de justiça criminal, sempre é feito um alarde com relação à algema, de você realmente manter a algema, que há uma preocupação ali por todos, ali no fórum, em todo local que você tiver, há uma preocupação muito grande com a segurança e o uso sempre da algema. Então, eu entrei em janeiro de 2016, lá na audiência de custódia, sempre utilizando a algema como padrão, seguindo esta regra, que me foi, vamos dizer assim, ensinada. Até que em um momento, como eu já vinha há muito tempo na audiência de custódia, eu falei, gente, peraí, será que realmente a algema se justifica
Em todas as situações, não estou aqui dizendo que a algema não é um instrumento de contenção importante. Lembrando da súmula vinculante número 11, né? Ele é, tanto que o STF reforça isso na súmula vinculante 11. Mas ela é uma exceção. Ela é utilizada nas exceções da súmula vinculante 11. Só que era utilizada como uma regra, e isso começou a me incomodar. Até que um dia eu cheguei no núcleo de audiência de custódia e falei, pessoal, a partir de hoje, eu pretendo utilizar a algema como exceção. Então, naqueles casos que eu me senti mais segura, pelo menos por enquanto, vamos caminhando aos poucos, eu vou pedir para vocês, agentes de polícia, retirarem a algema. Então, assim foi determinado, assim foi cumprido, e a partir desta data, então, eu passei a retirá-las, não tive nenhum impacto negativo, não tive nenhuma situação... Nenhum episódio... urgente, não tive nada assim até eu sair em setembro de 2020. O que me fez até compreender melhor essa questão da algema, que realmente, muitas vezes, a exceção, aquele vídeo que te mostram do preso reagindo, porque ele não estava algemado, muitas vezes aquele ali é a exceção que estão usando como regra. Não significa que essa situação ocorre frequentemente nas audiências criminais. Então, isso mudou bastante, essa utilização da algema mudou bastante a partir desse episódio. Exatamente, exatamente. E aí é importante também deixar evidente para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é que a situação das audiências de custódia no Distrito Federal é uma situação... Eu não sei se eu posso dizer sui generis, mas é uma situação diferente da maioria das unidades da federação do país, porque as audiências de custódia aqui acontecem dentro do complexo da Polícia Civil, na delegacia especializada da Polícia Civil. Nós temos outras unidades da federação, como o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, em que há também as audiências de custódia sendo realizadas em complexos prisionais. Então, seria mais ou menos parecida a situação com a situação do Distrito Federal. Mas isso torna a questão ainda mais complexa, né, Lorena? De trazer o uso da algema num ambiente prisional, num ambiente policial. Cercado por agentes que já estão ali. Por instrumentos de contenção, por câmeras, cerca, muros... Tudo ali dentro do complexo. As pessoas estavam já num ambiente prisional, sobem, né, para o ambiente judicial. Então, havia aí um risco muito mais reduzido, independentemente da discussão. Bom, como a gente já falou, você atuou no núcleo de audiências de custódia de forma quase diária, né, de segunda a sexta, ainda em plantões às vezes, nos 6 primeiros meses da pandemia de Covid, em que as audiências presenciais foram suspensas. Aqui no Distrito Federal, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que essa suspensão aconteceu no dia 18 de março. Isso, dia 19 já não fiz Dia 19 mais. de março já não houve mais audiências presenciais. O Tribunal de Justiça, inclusive, aguardou a resolução, a recomendação número 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. E aí as audiências presenciais foram suspensas. Queria que você explicasse um pouco melhor como é que se deu esse procedimento de análise do que a gente chamou no Conselho Nacional de Justiça, você também chamou no seu livro, de análise qualificada dos autos de prisão em flagrante durante a pandemia. Certo. Em março de 2020, teve a declaração pública da pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Nisso, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 17 de março, editou a Recomendação 62. Com isso, o tribunal, dando cumprimento a essa recomendação, tudo bem por ser uma recomendação, mas já vinha no sentido da própria previsão do Código de Processo Penal, em que a Lei 3.964 alterou o artigo 310, prevendo a possibilidade da suspensão das audiências quando houvesse uma motivação idônea. O Conselho Nacional de Justiça considerou como motivação idônea a situação da pandemia para suspender totalmente diante da alta transmissibilidade numa sala de audiência. Com essa recomendação, então, no dia 18 de março, o Tribunal de Justiça editou uma portaria, suspendendo totalmente as apresentações, e no dia 19, eu ainda estava no núcleo de audiência de custódia, cheguei, então, ao local e fiquei ali naquela situação, como vamos fazer agora, né? Como vamos resolver a análise do auto de prisão em flagrante? Então,
o que nós fizemos na época? Ainda não havia o processo eletrônico nesta fase pré-processual aqui no Distrito Federal. Só havia o processo eletrônico a partir do recebimento da denúncia e, portanto, da formação do processo em si. Com isso, a minha ideia foi manter o que chamei de análise qualificada das audiências, tentando pelo menos privilegiar e continuar privilegiando o princípio da oralidade e imediatidade, para não demorar a analisar a situação flagrancial, para que ele não pudesse demorar muito tempo a ser solto ou encaminhado ao sistema prisional, a depender da decisão a ser tomada. Então, eu mantive as partes dentro da sala de audiência, o que de qualquer modo já diminuiu bastante a circulação de pessoas, porque não havia os servidores, policiais, a escolta completa, as pessoas assistindo às audiências. Lembro que na época a gente fechou outros setores próximos da sala de audiência para diminuir a circulação, mantive mesmo só o juiz, promotor e a defesa. E não havia a oitiva pessoal, mas havia essa manifestação na oralidade. Com isso, a gente deu celeridade ao procedimento, a gente manteve a oralidade, privilegiando, tentando manter a estrutura dialética, tentando continuar dando cumprimento aos princípios do processo penal, sobretudo que já citamos aqui, o contraditório, a ampla defesa, o contraditório prévio, a ampla defesa, a oralidade, diante dessa importância. E olhando os dados, né, desse período, desses primeiros 6 meses de audiências de custódia no período pandêmico, o que você conseguiu observar de mudanças em relação à análise qualificada do APF? APF é auto de prisão em flagrante, gente, desculpe. Na análise do auto de prisão em flagrante, fazendo a comparação do antes da pandemia e após a pandemia, bem como a continuidade da pandemia, nós conseguimos perceber que as finalidades da audiência de custódia não eram cumpridas. Você cumpria as finalidades básicas, no sentido de analisar a legalidade e necessidade da prisão, mas sem aqueles elementos complementares de olho no olho, gestual, poder ver a pessoa, analisar as vulnerabilidades dela. Você já não tinha esses elementos agregadores, e a própria escuta da pessoa. Exatamente. Você não tinha mais a escuta, a versão da pessoa. A autodefesa ficou prejudicada. Não tinha mais. E quando a gente fala, sobretudo, de prevenção e combate à tortura, maus tratos e violência policial, houve uma redução drástica nos números. Porque o que a gente observou é que, com a suspensão das audiências de custódia, não houve, pelas instituições, uma preocupação em adotar outros procedimentos que pudessem continuar analisando, averiguando e tornando esse fluxo importante, como ele deve ser. Inclusive, Carol, quando eu analiso os dados que eu trago desde 2015, 14 de outubro de 2015, com a primeira audiência, até novembro de 2020 que eu analisei, a gente verifica até a suspensão que havia uma crescente nos dados de tortura, maus tratos e violência policial. O que demonstra, não é que aumentou a violência policial, é que o Instituto possui um potencial, diante daquele ambiente seguro que ele tem para relatar, tem potencial para analisar tortura e violência policial. E havia um fortalecimento, né? Exato. Tanto da sociedade civil, dos institutos de pesquisa, uma fiscalização um pouco maior sobre o que acontecia dentro da sala das audiências de custódia, que permitia não só o registro de casos de tortura e maus tratos, como o seu processamento, o seu acompanhamento pelo Ministério Público, que é o detentor da função institucional de desenvolver o controle externo da atividade policial e da investigação do crime de tortura como um crime autônomo, como um crime que acontecia no momento da abordagem policial. E eu me lembro de que, em média, no Distrito Federal, nós tínhamos mais ou menos, 1.000 pessoas apresentadas por mês. Isso. E os índices eram de 87 expedições de ofícios às corregedorias, ao núcleo de controle externo da atividade policial, mais ou menos isso. Então não eram
muitos ofícios, mas era uma quantidade representativa. Se a gente pensar 87 a cada mês, a gente tem quase 1.000. 87 ofícios que abrangiam instituições diferentes. Porque, na verdade, os dados eles começavam em aproximadamente 3%. Quando veio a suspensão pela pandemia, estava batendo quase 7%. O que, se a gente for pensar, é um número pequeno. É pouco. Isso significa... Isso. Acho que é importante a gente dizer isso, né? Porque há uma resistência muito grande à audiência de custódia, pensando que a pessoa presa vai relatar tortura e vai ser solta imediatamente em audiência. Não, gente, as pesquisas não dizem isso. Quem vivencia a sala de audiências de custódia não presencia esse tipo de técnica, tática, nada nesse sentido. Mas, por outro lado, 7% é um número considerável e ainda há uma certa subnotificação em relação aos casos relatados por instituições como o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o próprio Conselho Nacional de Justiça, em pesquisas anteriores. E aí, no período pandêmico, esse dado chegou a 4 ofícios no primeiro mês, né, no mês de abril. Baixou para menos de 1%. Menos de 1% dos casos apresentados. Era o que a gente conversava no processo de orientação, né, Lorena? Se antes das audiências de custódia nós não tínhamos dados sobre o processo de decisão, sobre a prisão em flagrante, se nós não podíamos comparar o período anterior a 2015 para entender a importância das audiências de custódia, o período da pandemia tem nos dado essa oportunidade de mostrar o quão importante é o Instituto. É importante até a gente esclarecer por que houve essa queda brusca. Não só diante da falta de apresentação, mas porque o preso tinha que narrar eventuais agressões na delegacia de polícia. Porque como ele não tinha o ambiente da audiência de custódia, o único momento que ele se encontrava com uma autoridade era a autoridade policial dentro da delegacia de polícia. Sem defesa. Sem defesa, muitas vezes. Sem uma escuta qualificada, muitas vezes. Exato. Já num ambiente mais opressor, porque ele foi preso pela polícia, mesmo que fosse de outra natureza. Então ele já está... E num momento ainda mais imediato à prisão em flagrante. Exato. Ele ainda está no ambiente em que ele foi preso, né? Exato. Ele não saiu, né? Ele não se locomoveu, não saiu para um outro ambiente que ele se sentisse mais acolhido. E após uma conversa com a defesa, até para a defesa esclarecer, olha, esse é o momento de você falar se você sofreu algum ato, algum abuso. Esse é o momento de você esclarecer, porque... o juiz, o promotor, enfim, a gente vai tomar as providências lá na audiência de custódia. Então, isso se perdeu. E aí, de novo, a perspectiva da defesa de qualidade não foi observada, né? Bom, e aí considerando-se, né, que a audiência de custódia é um instituto que dialoga com o direito constitucional, porque nós estamos aqui falando de direitos fundamentais, dialoga com o direito processual penal, porque falamos sobre a natureza acusatória do nosso sistema e a importância do atendimento aos princípios constitucionais do processo penal desde o momento da audiência de custódia, especialmente num momento tão sensível como é a prisão em flagrante. Além disso, a ideia de articulação desse papel central do sistema de justiça criminal no âmbito de outras políticas públicas de proteção à defesa de direitos humanos. Quais são, na sua opinião, os principais desafios para o fortalecimento das audiências de custódia? Pensando no Distrito Federal, mas também pensando em nível nacional. Considero desmistificar a audiência de custódia, sobretudo informar todos os atores de justiça criminal, dar capacitação a todos aqueles que atuam. É muito importante compreender as funções da audiência de custódia, o que a gente vê pelos setores da mídia, setor público, muitas vezes da polícia, mas inclusive colocando aqui também colegas da magistratura, dentre outros, Ministério Público, Defesa, é realmente ter uma dificuldade de compreender a importância daquele momento, a importância da sala de audiência, a importância da escutativa, a momento importância do encontro, né? Do encontro com a pessoa, de tirar dali o máximo das manifestações, dos gestos, de tudo, para conferir todas as finalidades, até mesmo para proteção social, para tortura,
todos os objetivos da audiência de custódia. Esse eu considero uma dificuldade maior. Tenho dado algumas aulas, até exemplificando aqui, Carol. Fui para um estado recentemente em que há uma dificuldade de implementação das audiências em todas as comarcas. A interiorização ainda é um problema muito sério. Estão até criando núcleos regionais, à semelhança do que existe no Distrito Federal, que é um núcleo, exatamente para conseguir formar uma equipe que esteja ali presenciando a audiência de custódia todos os dias, fortalecendo o instituto, dando capacitação para essa equipe única, entendeu? Para conseguir conscientizar todos os juízes. E outra indagação que muito foi feito, Carol, foi sobre o cumprimento da audiência de custódia em mandados judiciais. Que é um tema não falamos ainda sobre isso. Um tema atual. Porque isso, classicamente, a gente já faz na prisão em flagrante desde 2015. Mas em novembro de 2020, o STF determinou a realização, na reclamação 29.303, das audiências de custódia em mandados judiciais, mandados de prisão provisória, mandados de cumprimento definitivo. A gente já deveria fazer, né, Carol? Desde a gente 2015, sabe disso. exatamente. A Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos já prevê a apresentação em qualquer forma de retenção ou detenção. A própria Resolução 213 do CNJ já prevê no artigo 13 em mandados judiciais. A DPF 347, quando determinou fazer a audiência de custódia, ela não restringiu para situações flagranciais. Para todo tipo de prisão. E a Lei 13.964, quando entrou em vigor em janeiro de 2020, também prevê no 287 fazer em mandados judiciais. Então, havia uma resistência de por que a gente precisa fazer em mandados judiciais? Mas essa pergunta, ela não se sustenta. Deve ser feito em mandados judiciais por conta ali, em razão do cumprimento, do resguardo dos direitos fundamentais, da integridade física, da integridade psíquica. E o que se discute é a abrangência da decisão que vai ser tomada na audiência de custódia. Então, isso é algo atual, algo que os tribunais não estão sabendo como lidar, os magistrados também não sabem o que exatamente eles podem fazer, se podem alterar aquela decisão que foi proferida no mandado, se pode ou não alterar, se só vai decidir ou tomar providências com relação a abusos no cumprimento do mandado, ou se é mais abrangente. Sim, exatamente. Aí essa discussão envolve não só a fundamentação, a motivação de decisões judiciais, como até questões de competência, questões recursais. Nós temos ainda outros temas para debatermos. Bom, então, chegando à nossa parte final do episódio, eu queria fazer algumas indicações de livros, filmes, documentários sobre o sistema de justiça criminal e sobre as audiências de custódia. Então, vou fazer duas indicações. A primeira é o livro do professor Fábio Toledo, intitulado O Flagrante Ganha Voz. Esse livro foi publicado pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, pelo IBCCRIM, porque foi a monografia, a dissertação de mestrado vencedora do concurso do ano de 2020 e fala exatamente também sobre a dinâmica das audiências de custódia em São Paulo. E um documentário que eu gostaria de indicar é o documentário chamado Sem Pena, do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Ele está disponível no YouTube, ele é muito fácil de ser encontrado e fala especificamente sobre a situação da prisão provisória no Brasil, que infelizmente, mesmo no contexto da pandemia, ainda alcança, em média, 30% da nossa população carcerária, e é sobre a qual nós precisamos conversar para pensarmos numa sofisticação maior do Instituto das Audiências de Custódia, da inclusão de uma tecnicidade maior nas audiências de custódia, e aí, nesse sentido, o trabalho da Lorena agrega muitíssimo aos novos estudos sobre audiências de custódia que nós precisamos fazer agora, depois que o Instituto está consolidado, depois da crise da Covid, da pandemia de Covid e os abalos que isso gerou no Instituto das Audiências de Custódia. Você quer fazer alguma indicação também de livro? Indique o seu, né? Só reforçar. Então, pessoal, indicar aqui o meu livro. Ele é fruto da minha dissertação de mestrado. Audiência de custódia, presença como direito fundamental.
No primeiro capítulo, eu trago todo o arcabouço jurídico referente ao Instituto da Audiência de Custódia. Então, eu passo desde a recepção do Instituto aqui no Brasil, bem como todos os atos normativos, o Código de Processo Penal, a jurisprudência correlata e importante. No segundo capítulo, eu trabalho bastante a suspensão das audiências de custódia a partir de março de 2020. E no terceiro capítulo eu trabalho e eu analiso exatamente os efeitos dessa suspensão nas audiências de custódia, sobretudo em 2 temas principais. A questão da suspensão na prevenção e no combate à tortura, como que impactou nesses dados, até citamos aqui alguns. Os efeitos da suspensão também no reforço da proteção social, desses encaminhamentos, das situações de vulnerabilidade, como situação de rua, como saúde mental, dentre outros, e analiso um pouco também os dados estatísticos do Distrito Federal para romper um pouquinho da falácia de que a polícia prende, a justiça só se preocupa em soltar na audiência de custódia. Não, a gente tem outras finalidades e esse realmente é um argumento que não se sustenta diante dos dados estatísticos e com isso eu demonstro nos dados do Tribunal de Justiça do DF. Perfeito. Lorena, queria te agradecer mais uma vez pela presença, mostrando aqui a importância da presença para um bom diálogo. Espero que o seu trabalho renda mais frutos ainda, que você tenha mais divulgação, que continue estudando não só esse instituto, mas outros temas importantes do direito processual penal. E com isso, nós encerramos o IDPcast, o primeiro episódio do IDPcast. Agradeço muitíssimo pela escuta, pela audiência de todas, todos, todes, e nos vemos no próximo episódio. Obrigada a todas, todos, todes por assistirem a esse episódio. Peço que curtam o canal do IDP Online, compartilhem o nosso vídeo e assistam aos próximos episódios. Até lá!